Esse pessoal inventa cada coisa, né? Vamos ver. Será? É, funciona, tá morno. Mas eu prefiro xícara. Será que a sua xícara é ideal para preparar um chá especial? Oi, eu sou a Yuri e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as classificações de algumas xícaras, as suas funcionalidades e um pouquinho de história. E quem sabe, com todas essas informações, você vai conseguir saber se a sua xícara é ideal para o seu chá favorito. A primeira informação que eu quero te passar é duas classificações muito fáceis. Eu vou mostrar para você duas xícaras e quero que você preste muita atenção. Qual é a principal diferença entre elas? As duas são brancas, as duas são redondas, mas uma tem alça e a outra não. Então a primeira classificação que eu quero te falar é isso. Nós temos xícaras que são ocidentais e tem a alça, e nós temos as xícaras orientais que não possuem alça, e tem muita gente que até chama de copinho, mas na verdade ela é uma xícara. Tá? Por que as xícaras orientais não possuem alça que nem as ocidentais? Para você saber melhor, primeiro eu tenho que contar uma historinha, e é a historinha do chá. A cultura do chá foi primeiramente desenvolvida lá na China, há muito tempo atrás. Então tudo que você imagina de chá, de famílias e tipos começou na China, incluindo os seus utensílios. Afinal de contas, eles tinham que beber o chá em algum lugar, certo? E eles tinham um tipo de tigela que eu já mostrei num vídeo anterior, se você não viu, depois vai lá dar uma olhadinha, que é uma tigela que hoje eles usam como se fosse um bule de chá, mas antigamente era uma tigela com tampa. Se você tira a tampa, ela vira a xícara oriental. Então por isso foi muito mais fácil para eles adaptarem um objeto que já existia e transformar para uma outra utilização. Essa daqui, esse gaiwan, ainda pode ser encontrado sendo utilizado como xícara na China, em lugares muito tradicionais, em que as folhinhas do chá que ficam aqui boiando são seguradas através da tampa. Então você vai ficar assim, ó, tomando chá. Então agora que você já sabe por que a xícara oriental não tem alça, vamos pensar por que a xícara ocidental precisa ter a alça. Voltando na parte histórica. Conforme eu falei, a cultura do chá veio lá da China. E a primeira região do Ocidente que teve contato com essa cultura foi a Europa. Na Europa, nós temos a Inglaterra, que é famosa pelo chá da tarde, certo? Vocês já devem ter ouvido falar. E então a cultura do chá ali é muito forte. E tudo começou com uma rainha portuguesa que chamava Catarina Henriqueta de Bragança. Ela casou com o rei Charles II da Inglaterra, e quando ela casou com o rei Charles II, ela levou como um dote um baú cheio de chás e utensílios, porque ela, sendo portuguesa, já tinha contato lá com a China. Os portugueses naquela época já faziam rotas comerciais e ela já sabia muita coisa sobre chá. E ela levou essa novidade lá para os ingleses. Quando ela casou com o rei Charles, né, ganhou aquele status, né, de monarquia, e claro, todo mundo ficou prestando atenção o que a nova rainha portuguesa fazia. E o que ela fazia, que ela gostava muito, era tomar o seu chazinho. Então, essa foi a primeira introdução do chá e um pequeno indício de um chá da tarde na Inglaterra. Só que tudo que era relativo ao chá era muito caro, porque era importado e vinha da China, principalmente os utensílios e o chá em si. Então, por mais que o chá chegou na Europa e na Inglaterra, o pessoal ainda utilizava xícaras no estilo chinês, como essa daqui. Isso era lá pelo idos de 1600. Quando chegou 1700, um século depois, muita coisa aconteceu, mas resumindo,
a Europa começou a produzir seus próprios utensílios de chá. E isso ajudou a baratear muito os custos. E aí eles começaram a produzir o que eles queriam, no design que eles queriam, do jeito que eles imaginavam. Enquanto os chineses preparavam o chá com muito cuidado e tentavam utilizar uma água não tão quente, os europeus já usavam a água muito mais quente. E aí a ideia de um arquiteto foi botar uma alça para que as damas da corte não queimassem os dedos. Então surgiu e ficou muito famoso o utensílio que é a xícara com alça. Agora, em defesa, tá, dos orientais, eles dizem que não precisa de alça, porque quando você serve o chá nessa xícara, você consegue pegar e sentir na temperatura que transmite para as mãos se o chá está muito quente. E se ele está muito quente e você não consegue segurar direito, certamente você também não consegue tomar, certo? Então, essa era a ideia. Já para os ocidentais, eles queriam tomar o chá muito quente. E aí, a alça foi uma solução perfeita. Então, se a gente olhar com atenção as xícaras ocidentais e elas possuem a alça, a gente percebe que essa alça, ela não tem exatamente um padrão, né, de formato. Cada um vai ter um formato. O ideal, o que foi pensado é que a gente pudesse segurar com o indicador e apoiar com o dedão. E assim facilitaria transportar o líquido até a boca. Só que em tempos modernos nós temos outras variações que são até canecas. Olha que bonitinha. É bonitinha, porém ela não é tão boa assim para a gente degustar um chá especial. Então, apesar de nós ocidentais aqui desse lado do planeta gostarmos da alça, a alça acaba atrapalhando a nossa percepção sensorial na hora de tomar a bebida. Você talvez nunca tenha pensado nisso antes, mas quando você pega a sua xícara, você tem que fazer uma posição que não é muito natural para o ser humano. Essa segurada, você faz força, tá vendo? Ó, o meu pulso aqui como é que tá tensionado. Em especial, essa caneca ela é muito pesada, então eu tô realmente fazendo força, tá? E apesar das outras xícaras que eu tenho não serem tão pesadas que nem essa caneca, né? Eu consigo levantar um pouco mais sutilmente, ainda assim a minha atenção em não deixar escorregar é muito grande. E assim ela traz uma distração, tá? Por isso que quando você quer uma xícara para tomar um chá especial, para degustar mesmo, não é tomar casualmente. Tomar casualmente você pode usar qualquer utensílio, mas para tomar com bastante atenção, para ver quais são os sabores, para, sabe, ter aquela conexão boa com o chá, esse tipo de xícara não é a mais recomendada pelos especialistas. Então, eu vou mostrar agora do lado oriental o que nós temos. Eu tinha comentado já para você que a gente tinha a tigelinha chinesa, certo? O gaiwan. E antigamente, muito antigamente, eles tomavam o chá em tigelas muito grandes, como essa. Parece aquelas de sopa, mas na verdade essas daqui que eu vou mostrar para você é do tipo de uma cerimônia de chá japonesa, tá? Que no Japão é chamada de chawan e aqui os praticantes também utilizam muito ela. Vocês estão vendo que é enorme, né? É do tamanho do palmo da minha mão. E é aqui que tomava-se o chá. Não só o matcha da cerimônia, mas também os chás de folha, tá? Então eles tinham essa tigelona no início. Muitas vezes não era exatamente a mesma bebida que nós estamos falando hoje, mas historicamente utilizou-se esse utensílio e com o passar do tempo foi se criando xícaras diferenciadas, sendo que o formato mais tradicional que nós encontramos por aqui é essa daqui, que lembra justamente a tigela. Vou mostrar para vocês a tigela e a xícara, bem parecidas, né? Então essa xicrinha aqui é a mais comumente utilizada na China. Ela não é grande, porque os chás especiais não são baratos, então nós não fazemos
um bule enorme de chá, não, a gente prepara pouco e, consequentemente, a xícara não pode ser gigantesca, tá? Então essa daqui é a xícara mais ideal que nós conhecemos. Quais são as características que ela nos traz e que faz dela ser uma ferramenta muito boa para degustar um chá especial? Primeiramente, vocês estão vendo que ela tem uma parede que ela abre, né? Então isso aqui é bem anatômico para o chá. Não tem a alça, que nem ocidental, mas a gente faz uma pega que pra gente é muito natural. A gente simplesmente pega, como a gente pega qualquer coisa, mesma coisa acontece aqui, eu peguei a xícara. Então eu não penso muito se eu tô segurando, se tá, né, se eu tô fazendo muita força. Essa xícara é leve por si só e ela acaba retendo o calor necessário de uma forma mais prolongada, porém o líquido, quando é servido, ele não está extremamente quente, que nem do Ocidente, tá? Então casa muito bem o utensílio com a cultura. Outras xícaras interessantes do Oriente, eu tenho essa daqui que é bem estreitinha e comprida. Essa xícara é uma xícara apenas para aroma, muito utilizada em Taiwan, que você só vai, ó, você põe o chá, depois você vira na xícara que você vai tomar, e essa xícara vazia você consegue sentir o aroma. Xícara japonesa, a mais comum, Yunomi. Essa xícara, ela já é um pouco mais diferente, ela tem aqui a parte do fundo dela é bem pesada, as paredes são mais grossas e ela é maior, porque essa aqui é a xícara mais comum, utilizada normalmente em restaurantes japoneses você vai encontrar. Então a gente quer um líquido com bastante quantidade para acompanhar uma refeição, tá? Esse é um tipo de xícara popular. Outra xícara, essa aqui, não sei se vocês já viram, para o chá marroquino, geralmente vem com hortelã, um chá verde e açúcar bem forte, mas não é um copo, tem gente que chama de copo, é uma xícara também. E todas essas xícaras orientais que são pequenas, elas podem ou não serem acompanhadas de um pires ou um porta-copo embaixo, tá? No caso das xícaras ocidentais, ela obrigatoriamente tem o pires. E por falar em pires, eu vou contar uma curiosidade das xícaras ocidentais. Antes delas terem a alça, o pessoal utilizava o pires que vinha junto com a xícara para esfriar a bebida. Então, primeiramente, eles colocavam aqui, algumas pessoas tomavam direto, outras pegavam e botavam na xícara de volta. Agora eu vou falar para vocês de xícaras que são híbridas, ou seja, elas estão no meio termo entre as orientais e as ocidentais. Eu tenho aqui alguns exemplos muito interessantes para mostrar para vocês. O que a gente encontra bastante, até se você procurar em ceramistas que são especializados na parte de chá, são xícaras feitas artesanalmente que imitam o formato de uma xícara chinesa, só que com conceitos já ocidentais, pensando na parte estética, né? Olha que beleza, aqui tem bastante cor, né? Então ela tenta se aproximar ao que a gente vê lá na China. Outro tipo de xícara bem interessante é aquelas de dupla face, que eu acho que o pessoal do café usa bastante também. E aí também fizeram uma réplica do que seria uma xícara chinesa pequena, né? Só que com parede dupla. Outra xícara de parede dupla, não parece mais dá para ver que no fundo é oco, ele tem duas camadas, tem ar no meio. E ele tem o formato que é parecido com a xícara chinesa. Lembra que eu falei que ele é anatômico para o lábio? Pois bem, aqui também nós temos a mesma curvatura, porém uma xícara maior e ainda com a parede dupla, que eu não sei se você sabe, mas é para tentar reter mais o calor no recipiente. Por último, eu tenho uma xícara
que eu mesma desenvolvi para os meus alunos, porque os meus alunos sempre falavam para mim: Yuri, eu tenho a maior dificuldade de sentir os aromas e os sabores do chá. Porque vocês sabem, né? O chá parece ser um líquido muito delicado, nem sempre é verdade, mas para ajudar os alunos, eu acabei desenvolvendo esse projeto de xícara. A xícara tem um nome, chama Midori. Midori em japonês significa verde, eu quis fazer uma homenagem ao chá, à planta do chá, ao chá verde, tudo que é verde no mundo do chá. E eu reuni algumas características bem especiais que eu, ao longo dos anos, fui percebendo em todas as xícaras que eu utilizei até hoje. Bom, primeiramente, eu adaptei o formato. Ele não é exatamente todo cônico, ele tem uma barriguinha, porque quando a gente coloca o chá nesse recipiente, não é para encher até a boca, tá, gente? A gente vai colocar aqui uns 2 dedinhos de líquido nessa altura. E aí nessa parte que é mais ampla, quando eu faço um movimento circular com o líquido que está dentro, e ele está quente, né, tá saindo vapor, eu posso ter uma amplitude maior de sensações do aroma. Então eu faço assim e consigo captar muito mais, porque tem uma abertura maior aqui embaixo que afunila, né? Ele diminui, então ele afunila e vai direto pro meu nariz. Deixei também a borda anatômica e nós temos uma temperatura muito ideal para poder consumir o chá. É em torno de 40 a 50 graus. Não pode ser muito quente, senão você vai queimar a sua boca, e não pode ser frio, senão você vai sentir muito poucas notas e sensações, tá? Então, o ideal é sempre seguir essas temperaturas. Então, nós temos aqui eu fiz pensando, né, nesse item que é importantíssimo, que é a temperatura. Eu fiz a parte de baixo da xícara é um pouco mais espessa e ela vai afinando até chegar aqui no bocal. E aí, o que acontece? O chá vai ficar quente na temperatura ideal durante mais um tempo, tá? Então nós temos aqui só alguns exemplos do que seriam coisas importantes, tá? Para você procurar aí na tua xícara. E eu espero que, vendo todas essas outras xícaras juntas, tenha te ajudado a analisar o que você tem em casa, o que você pode aproveitar, o que você acha que você precisa para sua próxima xícara, e assim, com certeza, você vai conseguir degustar com mais facilidade um chá que é gostoso, aromático, especial e que necessita de equipamento, tá? Quando a gente fala de chás especiais, é vital investir num equipamento bacana. Espero que eu tenha te ajudado. E se você está gostando desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e, quem sabe, seguir aqui o canal. Vamos lá?